Retornar ao espírito de pioneirismo é iniciar a grande construção pelo nosso íntimo, pelos nossos corações. Quando você está determinado a assistir os serviços de Deus, o caminho é aberto. Não importa o que você planeje fazer em determinado dia. Se tens um plano e estás disposto a cumprir seu projeto, Deus abrirá o caminho. Mas se o seu espírito não estiver alerta e se desviar do caminho certo, algum obstáculo inesperado poderá aparecer. Da mesma maneira, se você estiver firmemente determinado a assistir os serviços no templo, em determinada data, estará capacitado a assim agir. Se o seu pensamento não for firme, dizendo a si mesmo, pode ser que tudo vá de maneira correta, ou poderá acontecer se as circunstâncias assim me permitirem, algum obstáculo aparecerá. Forças obscuras estão sempre preparadas para tomar conta do espírito quando não há resguardo. Mas se a sua força de vontade é forte, nada poderá afastá-lo da frequência ao serviço.
Ka amaharani kamitsu marimasu. Kamurogi kamuromi no mikoto mochite. Somemi oya kamui sanagi no mikoto. Sokoshi no himoka no tachi hana no. Odono ahaki harani misogi harai tamu. Toki ni narimasero. Harai dono o kamitachi moro moro no. Magago tutsumi kegari o. Harai tamai kiyomi tamai tomo sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tachi tomoni. Ame no fujikoma no mimi furitatete. Kikoshime seto kashikomi kashikomi mo mausu. Miroko mikami mamori tamae sakihae tamae. Miroku o mikami mamori tamae sakihae tamae. Meishiano mikami mamori tamae sakihae tamae. Meishiano mikami mamori tamae sakihae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Hirokudai kokuten mamori tamae sakihae tamae. Hirokudai kokuten mamori tamae sakihae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase.
Boa tarde a todos. O ensinamento de hoje, a religião precisa ser universal. Não adianta uma religião ter todas as condições, se não tiver base universal. Não será uma religião verdadeira. Caso ela se restrinja a uma nação ou povo, ocorrerá aquilo que vemos no mundo atual. Surgirão motivos para conflitos, cada qual se orgulhará da superioridade da sua religião e rebaixará as outras, acabando por haver atritos. Pode acontecer também que as religiões sejam utilizadas na política governamental. A exploração exagerada do shintoísmo pelo exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial e as cruzadas da Europa exemplificam o que estamos dizendo. Os exemplos não são poucos, e a causa está no fato de que as religiões se restringiam a determinados povos. Mas não havia outro recurso, pois naquela época em que a civilização ainda estava engatinhando, não existiam os rápidos meios de transporte que existem atualmente. E as relações nacionais estavam limitadas a pequenas áreas. Hoje, tudo se tornou mundial e internacional, e as religiões também deveriam seguir esse caminho. É por isso que passamos a chamar a nossa igreja de Igreja Messiânica Mundial, e não mais de Igreja Japonesa como antes, 11 de fevereiro de 50. Esse ensinamento aqui é engraçado. Nós fazemos a seleção das aulas sempre no final do ano, né? Do ano seguinte. E então, esse ano aqui deu o quê? 48 aulas. Vai dar 48 aulas, se eu não me engano. Já estão feitas desde o ano passado. Então, nada é mudado, nada é trocado. E a gente vê como o Meixo Sama atua até nessas horas. Como são tão atuais esses ensinamentos. E baixou o santo em mim agora ali, vendo uma necessidade maior de passar ensinamentos para as pessoas. A partir do ano que vem nós vamos dar 2 aulas semanais. Já que é falta de ensinamento, e nós temos centenas de ensinamentos do Meixo Sama, para não dizer milhares, nós vamos difundir e com base muito mais profunda. Serão 2 aulas distintas por semana. Vamos ver uma de quarta-feira, vamos ver a outra dia que depois. Pode ser quarta e quinta, ou segunda e quarta, vamos ver, né? Mas vão ser 2 aulas muito fortes que vão colocar. Né? Assim, na realidade, nós nunca fazemos distinção dos temas de aula, dos ensinamentos, porque são ensinamentos. Não tem mais profundo ou menos profundo, são ensinamentos. Mas talvez nesse tema de aula, eu devo colocar uns temas mais profundos, por assim dizer. Vamos colocar assim. Né? Abrangendo mais conduta, postura. Né? Um mais espiritual e o outro mais comportamental. Vamos ver. Mas serão 2 aulas por semana. Para se estudar mesmo. Né? Isso vai exigir da gente também mais preparo, mais aprofundamento. Nesse ensinamento, quando o Meixo Sama fala que a religião precisa ser universal, nós como messiânicos, eu vou falar aqui no caso da arte de Jorei, quando ela nasceu, nós estávamos ligados ao Templo Luz do Oriente. E quando surgiu a ideia da Sala da Paz, eu ainda estava na Messiânica Mundial, eu cuidava do Jorei Center Parque São Lucas na época. O ministro do Rio de Janeiro me deu um livro de presente, quando ele voltar, e nasceu a Sala da Paz. Na época eu pensei, na época chama Sala Mágica. Mas como é que eu ia poder colocar essa sala na igreja messiânica? Impossível. Nunca iam deixar. Também não saberíamos nunca que ia nascer a arte do Jorei. Depois que nasceu, a primeira coisa que nós fizemos foi paz. E essa sala mostra essa abrangência, essa universalidade de credos indistintos, né? Que todo mundo é bem-vindo e tudo mais. E mostra que não dá para ter divisões. E quando nós estamos a falar aqui das religiões acharem uma melhor que a outra, que ele fala do shintoísmo e as cruzadas, realmente as cruzadas queriam impor no Oriente o cristianismo para os muçulmanos. No shintoísmo, aquele grau de super patriota, por assim dizer, né? Morrer em nome do imperador, se sacrificar e tudo mais. Tal. Mas hoje nós também vemos isso nas próprias religiões internamente. Guerra de grupos. Né?
Se vemos o Islã, por exemplo, dentro do islamismo temos xiitas e sunitas, e outras linhas mais. Tem divisões. No próprio catolicismo tem divisões. No cristianismo, vamos colocar assim, dentro dos evangélicos, tem várias linhas. E muitas nem se conversam. Né? E no caso messiânico, agora então nem se fala. Nós, de anos atrás, desde que nascemos, a arte do Jorei, até então, pouco se conhecia sobre outras messiânicas. Existia o quê? O Templo Luz do Oriente, aqui no Brasil, só. Existia também a Comunidade Messiânica Universal, mas que se conhecia e pouco era o Templo Luz do Oriente. A Moa, Torno Hikari, pouco. Né? No Japão não, no Japão já tem várias. Né? E quando nós nascemos, nós começamos a mostrar um outro lado. Eu lembro que nós, quando criamos um primeiro site nosso, eu quis colocar o endereço de todas as messiânicas que existiam. Para quê? Para que todo mundo que precisasse receber Jorei pudesse encontrar qualquer messiânica em qualquer local do Brasil ou do exterior. Resultado. Fui massacrado por algumas igrejas que exigiram que tirássemos o endereço do nosso site. E a gente só queria ajudar as pessoas. Durante anos, as pessoas ligavam para cá pedindo, onde tem Jorei em tal lugar? Nós não tínhamos. Procura o Jorei Center tal, procura um negócio tal, procura um negócio tal. Sempre encaminhamos pessoas. Porque nós queríamos ver que as pessoas fossem amparadas e cuidadas. Depois nós paramos, porque foi tanto ataque, tanta coisa sendo falada, que nós não tem mais sentido, né? Aí quando as pessoas viram o nosso altar, a imagem, Daikomi de Orai, não, mas isso não é de Micho-sama. Poxa, claro que é de Micho-sama, é original essa daqui. Depois nós começamos a rezar nas orações do final, Meixia no Mikami. Também não, vocês mudaram toda a oração. Vocês não têm, como vocês não têm Kyoshu-sama na igreja, então vocês não são messiânicos de fato. Pois é, o mundo dá muitas voltas. Hoje tudo mudou. Tudo que nós já falamos há 14 anos está se concretizando agora. Né? Está se concretizando agora. Só que nós já falamos isso há muito tempo. E para nós nada é novidade. Por exemplo, recebemos pessoas aqui de outras religiões, problema nenhum. Não é? Até padre vamos otorgar. E sem obrigatoriedade de ser messiânico. Ele vai cumprir a missão dele numa outra condição. Né? Pessoas de várias linhas vêm aqui e não temos problema nenhum. Vários encontros evangélicos, ecumênicos que eu já participei, Ministério Jorei em todo mundo também, eu nunca tive esse problema nenhum. Pelo contrário, até em Tocantins, um Ministério Jorei muçulmano, um Ministério Jorei judeu, um Ministério Jorei evangélico, e até um grande pai de santo de uma região enorme lá nos ajudava a trazer pessoas para receber Jorei. Uma grande confraternização sem problema nenhum de brigas internas para saber quem é melhor e quem é pior. Todo mundo querendo fazer o quê? Um bem melhor. Pode se mudar a doutrina. Né? São doutrinas distintas, mas a essência é uma só, que é Deus Supremo. Agora, como é que eu posso falar de Deus Supremo, do amor universal, se eu falo mal de você, se eu falo mal de você, se eu falo mal de você, que a minha é melhor que a sua? Como é que eu posso falar de Deus Supremo usando a igreja para ganhar dinheiro às custas dos membros, manipulando o sentimento deles? Como é que eu posso falar de amor universal usando a igreja como cabide ou escada para me tornar para me eleger no campo político ou para ter uma graduação aí fora, para oferir vantagens? Será que as pessoas não pensam que isso vai ser cobrado? Será que as pessoas não pensam que Deus Supremo tem olhos e ouvidos muito maiores do que os nossos, para poder captar todo o nosso sentimento? Não adianta dividir várias salas da mesma doutrina, sendo que cada um fala de um jeito. Eu lembro uma vez que quando eu estava na Messiânica ainda, eu comprava moti para a igreja lá na Liberdade. E tem uma rua lá chamada Conde de Sarzedas. Eu não sei se está assim ainda, mas eu nunca esqueço. Que lá tinha muita igreja evangélica, várias, uma do lado da outra. Mas eram casas, né? E eu fui numa que o cara me mostrou, curioso. Era um quintal com vários corticinhos.
E cada cortiça era uma igreja. E na porta ficava o pessoal vendendo roupas usadas, né? Paletó, vestido, tipo um brechó. Mas era cômico. Se você entrava no quintal assim, eram várias. Cada corticinho era uma igreja. Não, são coisas que não dá para entender. Como a gente conhece muitas pessoas, convive com várias pessoas, já recebi pessoas aqui de várias religiões. Messiânicos, inclusive, né? Da Moa, da Torre no Ricari e outros lugares. Dirigentes, não estou dizendo membros, dirigentes. O próprio presidente da Moa uma vez veio aqui e falou: nossa, aqui se vocês tivessem aberto uma igreja para ser uma dissidência do Luz Oriente ou da Messiânica Mundial, vocês seriam só mais uma igrejinha qualquer. Mas vocês da Arte do Jurei são diferentes. Isso vindo da pessoa que veio foi muito gratificante ouvir. E a confiança e o respeito que eles têm pela gente. Pode parecer pouco, né? Nós não temos muitos membros, não temos muita gente. Isso também não é importante. O importante é que nós estamos fazendo a nossa parte. Porque para você criar uma grande colônia de formigas, começa com 2. Né? Não é? Não precisa transbordar. Não adianta ter milhares e milhares de pessoas num templo rezando, sendo que dessas milhares e milhares, 10 têm fé. Não adianta nada. Ah, mas o donativo é importante. Então você está preocupado com o dinheiro delas. Não é com a fé de salvação. Nesse momento eu lembro muito de São Francisco de Assis, porque ele falava muito sobre isso. Né? Ele não estava preocupado com ostentação, com nada. Ele só queria levar a palavra de Deus para o maior número possível de pessoas. E se libertar dos seus como é que fala? Seus maiores pecados, por assim dizer. Que talvez, nesse caso, os maiores pecados seja a soberba, seja era a posse, a vaidade, principalmente, ter o poder, né, para poder manipular as pessoas. Hoje eu até postei um negócio que as pessoas perdem muito tempo. As pessoas confundem muito servir a Deus com opressão. Faça isso, é desse jeito, está fazendo errado. Só falta xingar as pessoas. Isso são relatos de pessoas que ligam para nós aqui, mandam mensagens de várias igrejas do mundo, messiânicas, onde ministros, reverendos, humilham os membros, humilham os frequentadores, querendo passar a imagem do quê? De poder? Isso mostra uma imagem de imensa imbecilidade. Uma falta de preparo gigantesca. Como é que eu vou falar de uma religião universal, de salvar a humanidade, se nós tratamos as pessoas como ralé, como escravos de um caminho que deveria ser de fé? Né? Não tem lógica isso. Eu me lembro que antes de ser messiânico, eu fui kardecista. Comecei com 12 anos. E quando o centro que eu frequentava tinha acabou assim, o nosso ciclo tinha acabado lá, eu comecei a pesquisar, buscar um caminho para mim. Fui na Seixonoye e acabei indo na igreja evangélica. E numa igreja presbiteriana, eu adorei. Eu falei, nossa, será que eu vou virar cristão? Virar evangélico? Né? Só que, eu não sei como cargas d'água, o pastor descobriu que eu era kardecista, que eu vim dessa linha reencarnacionista. E o homem me chamou na frente do altar, na igreja lotada. Começou a berrar lá, que nem um doido batendo na Bíblia, né, falando que isso, aquilo outro. Eu nunca mais voltei lá. Nunca mais voltei. E eu gostava, mas eu nunca mais voltei. Porque a partir do momento que eu vou numa igreja e o cara me humilha, eu nunca mais piso lá. Se eu vou numa igreja e a pessoa quer me oprimir, eu nunca mais piso nessa igreja. Se a pessoa quer me explorar, eu nunca mais piso ali. Porque não tem lógica. Isso era quando eu tinha a minha fé infantil. Com a minha fé madura, eu aprendi que eu vou na igreja não é por causa do ministro, reverendo, o que quer que seja. Eu vou por causa de Deus e me chama. Então, se o caboclo quer me humilhar, quer me oprimir, quer fazer um monte de coisa, isso é problema dele. Ele que fica na mediocridade dele, que eu vou seguir meu caminho. Eu nunca me afastei de igreja porque um ministro, um reverendo quis me sacanear. E olha que eu tive motivos e muitos para isso. Vários.
Mas eu nunca dei ibope para pessoas pequenas. Porque quem quer me humilhar é porque quer ser humilhado. E eu aprendi, por isso que Meixo Sama deixou tantos ensinamentos. Para nós lermos, estudarmos, para não sermos manipulados por quem quer que seja. Eu sempre ensinei no Jorei Center, Parque São Lucas, os membros, se um dia eu não estiver aqui e aparecer alguém aqui e falar algum absurdo, levante a mão e pergunte, você está me orientando baseado em qual ensinamento? Porque nós estudávamos muito ensinamento. Então, dentro dessa universalidade que o Meixo Sama fala, a gente tem que ser muito amplo no nosso raciocínio. Né? Muito amplo. Ah, a dona Diva não gosta da Miss Cristina, mas eu gosto da Meixo Sama. A Meixo Sama, por sua vez, não tem muito afim com a Miss Cristina. Então, quando se juntam, falam mal dela. Né? Aí, tudo que falar da Miss Cristina para uma, para outra, vai falar que é verdade. Mesmo sendo mentira. Né? Se um dia a Miss Cristina falar um negócio da Elizanata, ela ficar desabafar com a ministro, com a Diva, ela vai falar, poxa, tal coisa, isso, aquilo, outro. Concordou. Então vai colocar mais fogo e vai atacar cada vez mais. Sendo que não é assim que funciona. Ser ministro, ser reverendo, ser padre, ser pastor, até ser ateu, né? Não é fácil. Para eu ser ateu, eu tenho que ser muito forte naquilo que eu vou falar para você, para contestar a sua fé. Eu tenho que ter argumento. Mas para eu ser ministro, para eu ser reverendo, eu tenho que ter argumentos muito maiores do que a minha postura. Por mais que eu discorde de A, B ou C, o meu senso de argumentação dentro da fé tem que ser muito maior do que aquilo que eu penso. Porque senão eu vou ser mais um ministrozinho de quinta categoria, um medíocrezinho. Aí eu não gosto de usar tal coisa. Aí eu vou rezar com a uniforme de ministro terno azul e gravata lilás aqui. Aí eu vou usar gravata preta porque eu sou rebelde. Então você é uma besta. Porque não tem senso lógico. Só porque você é rebelde, eu também sou rebelde. Mas eu aprendi a ter rebelde com causa. Não é rebelde sem causa. Precisamos ser universais. Não significa que todo mundo que entra aqui, nós temos que adequar a igreja de acordo com a vontade da pessoa. Não é? Vejam, nós temos a arte do Jorei. Nós somos messiânicos. Seguimos a doutrina que Meixo Sama nos ensinou. Dentro da doutrina messiânica existe o cristianismo, existe o budismo, existe o shintoísmo, existe o judaísmo, até um pouco do islamismo. Todos os credos estão dentro da messiânica. Isso é ensinamento. A pessoa vem aqui, vai ver um Jesus ali, vai ver sim. Está dando boas-vindas a quem entra aqui. Ué. Qual o problema? Por que é que eu boto uma capa da Playboy ali? Questão de bom senso, não é? Não é? Eu tenho Nossa Senhora aqui por quê? Porque é padroeira do Brasil. Em respeito a ela. E quando foi criada essas casinhas, nem imaginou isso. Nossa Senhora de Fátima está ali por quê? Porque ela é padroeira da arte do Jorei. É respeito. Eu não vou me ajoelhar ali para acender vela para ela. Não tem lógica, né? É o respeito que tem que ter. Veio um grupo de chineses aqui, um amigo nosso que era empresário. Então veio um grupo de empresários chineses aqui. Mandaram para nós aquele Sakyamuni gigante ali de presente. Folheado a ouro. Eu pedi, não. Ainda nos prometeram trazer um Daiko que tinha 2 metros de largura. Como é que ia caber aqui na igreja? Por quê? Porque quando eles viram o Daikoku no altar, eles ficaram loucos. E ficaram radiantes, porque nós respeitamos essas linhas. E explicamos para eles, do nosso jeito, que Daikoku veio da Índia, aí Kanon mudou, transformou, aí virou Daikoku, assim vai. Né? Então, se nós somos respeitados por várias religiões do mundo que aqui vem, por que messiânico não nos respeita? Não é? Por que não vem argumentar aqui?
Se discorda da gente, venha, converse, vem debater. Pode ser em local aberto. Até em Guarapiranga, no Salão Sagrado, se precisar. No culto mensal. Vamos falar de ensinamento. Eu não sei muito. Mas eu não vou passar vergonha. Porque tudo que nós fazemos na arte do Jorei, ela é universalista. Ela não é egoísta. Ela não é fechada. Se tem um padre Mauro, quando vem aqui, se encanta com a igreja e faz cerimônias aqui no altar com a gente, e ele fala melhor do que muito ministro, não é? Porque ele mostra uma fé e um respeito do Meixo Sama que muito ministro não tem. Por que nós não podemos ser diferentes também? Qual a diferença? O que nos impede é 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, nós fazemos sempre, uma semana antes, uma homenagem a ela, por quê? Porque é padroeira do Brasil. É respeito. Faz parte da nossa cultura. Se nós moramos no Brasil, para que eu tenho que inventar coisas que eu não tenho? Ah, mas a arte do Jorei tem muita imagem. Tem bastante imagem. O Meixo Sama também pintou caligrafia pra caramba, e pintou canon pra caramba. Ah, mas vocês adoram as imagens. Ninguém me viu aqui beijando foto nenhuma. Né? Nós não adoramos ninguém. Veneração é uma outra coisa. É o sentido do religioso, do espiritual, que é diferente. As pessoas confundem muito isso. Usam desculpas, às vezes, esfarrapadas, para justificar até a sua ignorância espiritual. Ser espiritual é diferente de se sentir espiritual. Né? É igual o Sadilcim. Ele é corintiano. Nós somos corintianos. Mas tem um dia que ele pode estar palmeirense. Não, se eu falar São Paulino, ele vai me xingar, mas... Você ouviu que não foi eu que falei. Mas veja assim, você falar isso para qualquer pessoa, pode ser flamenguista, qualquer um. Você torcer para um time é diferente. Agora você, depois de uma final do Campeonato Mundial, torcer para um time, você está naquele momento torcendo para aquele time contra o outro time. Mas é diferente, né? A torcida, a vibração. Então, assim, no caso, ser espiritualista é ser espiritual mesmo. Não é de vez em quando precisa. Aí eu estou ferrado, eu vou rezar. Aí eu estou ferrado, eu vou procurar um caboclo, vai me dar uma luz aí, que eu bater umas cartas, bater uns... É verdade, ué? Quando você é espiritualista, você é 24 horas por dia, você entende porque você purifica, porque você isso, porque você é aquilo. Não é? Eu purifiquei muito ontem, graças a Deus. De segunda para terça. Vomitei bastante, tive diarreia, passei mal, tive febre, horrores. Até porque o Sadilson ontem. É ruim, mas é bom. Mas eu entendo porque eu purifiquei. Sei que, graças a Deus, me limpei, tirei um monte de coisa que estava dentro de mim. Minha cabeça está muito mais leve. Eu estou com mais disposição. Isso é graça, ué. Agora eu vou achar que alguém me rogou uma praga. Que é negativo de alguém. Eu vou dar igual pro capeta. Me pouco. Não é? Eu não posso. Ser espiritual é estar numa condição onde você coloca tudo nas mãos de Deus. E não na mão de terceiros. Porque é muito... Da Ibope. Se eu faço uma coisa boa, colocando as pessoas, bem que vai ficar de olho. Será que é bom? Aí tal. Se der errado, ninguém me conhece. Deu certo, todo mundo tá junto. Não é? É, ué. Então, assim, muitas vezes, nós, na nossa fé, nós agimos, pensamos que somos universais. E somos totalmente o contrário. Nós reprimimos as pessoas, repudimos as pessoas porque elas sumam da nossa frente. Ao invés de eu querer que a igreja receba pessoas, eu peço que nem apareçam aqui hoje. Eu já ouvi isso na arte de Jorei, não aqui, mas em outros locais, uma vez, no outro local, muito tempo atrás, nem lembro onde foi. Aí eu vou fazer plantão, mas olha, eu rezo para me chamar, não mandar ninguém para atender.
Eu falei, então fecha a igreja, não fica em casa. Para que você vai para a igreja para rezar para ninguém na igreja? Não é? Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Mas não é para falar. É para levantar a mão e ministrar de orelha. Há muito tempo atrás, a gente era muito atacado. Muito, 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 muito. Antes eu ficava com raiva. Hoje eu já desencanei, já não ligo mais. Quando alguém falava mal de mim, eu queria arrancar a faca, eu queria arrancar, sangrar o lazarento. Hoje não adianta mais nada. Sabe por quê? Não me soma nada. Quem fala mal de mim, graças a Deus, leva minhas máculas embora, me purifica e leva para ele. Olha que beleza. A pessoa que fala mal de você é a pessoa mais altruísta que existe. Ela queima suas máculas e absorve para elas. Não é lindo isso? Não é? É maravilhoso. Podem falar mal da gente à vontade. Se alguém falar mal de mim, da Miss Cristina, da Miss Sandra, da Miss José, não importa. Podem falar mal à vontade. Não tem problema. Vou agradecer. Depois passa o nome que eu vou fazer oração para agradecer. Né? Verdade, velho. Porque isso é uma prática altruísta. Ele pensa que está sendo mal e está fazendo um grande bem para mim. Isso é ser espiritual. A gente ainda é muito passional. A gente pega tudo como... A fulano falou de mim, eu estou com raiva. Meu, a gente deixa falar, meu. O nego tá no inferno? Tá bem aí? Tá beleza? Tá fedorento? Tá comendo chique? Tá comendo lavagem? Tá bonito? Tá feliz? Então fica feliz, velho. Pra que eu vou lá? Mas não. O meu ego é tão grande, a minha inteligência é tão grande que eu tenho que ir lá no inferno para poder dar satisfação. Deixa a pessoa lá, ué. Né? Deixa a pessoa viver no inferno dela. Não adianta. Dentro desse espírito nosso universal, vão aparecer pessoas aqui boas, pessoas ruins, pessoas mais ou menos. Mas não somos nós que vamos julgar. Essa seleção é feita por Deus. Não temos que perder tempo com isso. Posso falar nisso? Não vou atrapalhar. Não, vou falar assim, ninguém ouve. Meu pai faleceu essa semana e a gente teve umas briguinhas lá entre os 8 irmãos. Eu tenho uma irmã que a visão dela ainda não é muito estreita. Ela tem alguns psiquismos da infância que ela acha que ela tem que dominar os irmãos. Aí eu comecei a falar mal dela. Falei, mas meu Deus, o que essa minha irmã tem na cabeça? Aí um reclamava, outro reclamava, ela fez isso, ela fez aquilo, ela está achando que ela vai substituir meu pai, ela isso, ela... Aí eu peguei um vídeo na internet que fala sobre isso e falava assim: você deve se perguntar apenas, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a ter uma visão melhorada, mais ampla, que ela saiba se colocar no lugar do outro, que ela saiba perdoar. E eu achei muito interessante isso, que ao invés de você ficar falando mal, e eu já tinha feito isso que você acabou de falar, e já tinha trago para mim uma carga enorme. Aí quando eu vi esse vídeo, é de uma pessoa da conscienciologia, que eu também ando vendo coisas de tudo. Mas isso que você falou é muito profundo. Olha, pensa bem a frase que você falou. Alguém vem falar mal de alguém para você, ou vem falar alguma coisa negativa. O que eu posso fazer para te ajudar? Não é? Você dá nossa, você coloca um corte absurdo. Olha que a diva é assim assado, Júlia. Que a diva é assim assado, Júlia. Aí você fala assim, reverendo, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí, como? Por que você está perguntando isso para mim? Não, você está falando mal de fulano, mal de outro. O que eu posso lhe ajudar? Você não está bem. Só que você corta. É muito profundo isso. Nós somos 8 e 7 se dão bem. E um. Mas eu falei, não é por acaso que ela é nossa irmã. E talvez essa reflexão sua, tem ensinamento que fala sobre isso.
Tem um livro que eu devorei em algumas horas. Ele chama Aconteceu numa Casa Espírita. E tem um trechinho aqui, é curtinho, mas é o grande segredo que eu acho que em qualquer religião, em qualquer casa, em qualquer trabalho, em qualquer lugar do mundo, você pode usar isso aqui para poder sair da vibração negativa. E como eu falei, nós, como está no ensinamento, precisamos ser universais. Acho que isso aqui cabe muito bem em cima disso aqui. Ele diz assim: era um líder tentando invadir, destruir um centro espírita. Ele fala assim: o líder fanático precisou interromper a agitação, alertando: não será assim. Nosso trabalho está dentro de certos limites. Leis universais regulam nossa influenciação. E a casa espírita, a qual desejamos invadir, dispõe de poderosa proteção espiritual. Milhares de espíritos superiores em incessante trabalho do bem, além de entidades negativas, sublimes, garantindo-lhes o extraordinário auxílio. Nossa atuação, prosseguiu o planejador das sombras, será na surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres, a disputa de cargos, funções, tarefas, etc. Temos aí um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. Engraçado é que eles, os encarnados, dizem que de tempos em tempos nós, os chamados obsessores, promovemos ondas de influenciação negativa, retirando os anjinhos do caminho do bem. Eles é que de tempos em tempos abrem brechas. Nós apenas aproveitamos os deslizes e descuidos dos ilustres, os deslizes e descuidos dos ilustres seguidores de Jesus. A propósito, continuou o malvado pregador, esse é o único modo de penetrarmos na instituição. A única forma de não sermos barrados pelas correntes protetoras, pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. Os espíritos do mais alto sempre dizem que do mal tiram o bem, que nossa entrada é permitida, porque servirá de teste para muitos dos frequentadores e trabalhadores da casa. Contudo, enquanto elas, entidades evoluídas, aguardam a aprovação nos seus pupilos, no campo das provas, nós apostamos na reprovação dos tutelados. Temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, etc. Entrando naturalmente em nossa faixa vibratória, autorizando-nos o processo de influenciação. E na maioria das vezes, para nossa satisfação, nem se lembram da oração, que poderia nos afastar completamente, rompendo nossos propósitos. Interessante, né? Uma oração, você pode quebrar toda uma corrente negativa. Anos atrás eu falei isso uma vez, que quando vier um sentimento negativo, faça uma oração. Você vai quebrar. Vai voltar esse sentimento negativo de novo, você outra oração, vai quebrar de novo, e assim vai. Esse sentimento vai estar fracionado, depois isso cai. E quando vier coisas positivas, verbalize, coloque isso, porque isso vai para o alto. Que o céu receba nossas palavras do bem. Isso foi até a Lenê da Venezuela que falou para mim uma vez. Que da nossa boca saiam palavras de bem. Que os céus recebam isso. Coisa negativa, quebra com oração para que isso caia fracionado. Então, como é que o mal age? Na surdina. Não é fazendo escândalo. Não é fazendo graça. Exatamente. Por que deixa? Porque tem brecha. Como ele fala aqui, né? Eles ficam esperando o tempo. As pessoas costumam dizer que o mal se aproveitou, ou o mal age e manipula. Mas são as pessoas que permitem realmente. Por isso que nós temos a exata noção do que é bem e do que é mal. O que eu estou pensando é bom? Não, o que eu estou pensando? Isso é correto ou incorreto? O que eu estou falando? Qual o peso que isso tem?
Nós não podemos errar. Ego, vaidade, é uma tolice, é uma besteira tão grande. Lógico, ego todos nós temos. Todos nós temos. Só que o aprimoramento do ego é diferente. O Islã fala que é bom ter Gá e é bom não ter Gá. É bom ter, mas é bom não manifestar. Como é que você administra isso? Não é? Eu, quando cuidava dos jovens, eu direcionei todo o meu Gá para resultado. Porque eu era rebelde. Então fiz todos os jovens também ser doido. Doido no bom sentido. E o melhor modo que eu criei na época, para eu aprimorar o meu Gá, que foi aprender a engolir sapo, foi com o irmão do amigo meu que é ministro hoje. Ele era mais gazudo do que eu. Então o ministro falou para mim assim, você tem que aprender a engolir sapo e aprender a servir. Para servir é fácil. Né? Agora engolir sapo vai ser uma guerra. Aí eu peguei esse caboclinho japonês e falei assim, você vai ser meu grilo falante. Como assim? Vou precisar da sua ajuda. Toda vez que eu for estourar, for explodir, for fazer alguma reação, você vai me controlar. Pô, mas e eu? Não, você é problema seu. Arruma um grilo para você. Você vai ser meu grilo falante. Né? Então, eu tive que me controlar. Ele era mais gato do que eu. Então, eu tive que aprender a controlar meu gás, sim. Quando eu cuidei de Jorei Center, era a mesma coisa. Quando queriam fazer sacanagem com o nosso Jorei Center, eu estava na sede, eu sabia os resultados e as coisas antes, eu ligava para o povo, reunião hoje à noite, a igreja lotava. Olha, estou fazendo isso, vamos fazer assim, assim, assim. Todo mundo ficava com raiva. Poxa, mas como? Então, não vamos fazer nada. Vamos só aumentar nossa dedicação. E dedicava mais ainda, a igreja crescia mais ainda. Então, nós direcionamos o nosso Gá para resultado. Era reza, era culto, era tudo. Então, nós não podemos perder tempo e dar ibope para o mal. O maior erro da pessoa gazuda, que tem o ego forte, é que ela dá ibope para o mal. Ela tem que se ligar com Deus. Véio. Usa isso para Deus. Hoje, se alguém falar mal de mim, eu falei, beleza, tá feliz? Como você falou, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Se fala mal de mim e faz alguém feliz, então pode falar à vontade, não tem problema. Eu sou altruísta. São os mais perigosos. Porque veja, como eu falei, né? Várias pessoas podem entrar por essa porta aqui com as intenções mais lindas e maravilhosas do mundo. Porque no começo as pessoas pensavam que a arte de Jorei era a casa da mãe Joana. Né? Ah, que lá tem tudo, então lá pode. Ah, então lá pode. Quantos vieram aqui e quiseram me tirar da igreja? Vários. Foi um só. Ministros. Quiseram a cadeira. É uma cadeira cruel. Vou levar. Né? Assim, tudo por causa de poder. Só por causa de poder. E tá aí uma coisa que eu nunca tive apego por isso. Os ministros que estão aqui hoje, todos foram formados como? Deixando todo mundo falar, não foi? Se mostrar. Os membros mesmo, né? Todos os membros aqui já não falaram no altar? Não explica ensinamento? Não é? É fácil? Não é fácil. Então, se a gente dá essa oportunidade, para que eu vou me preocupar em ter poder e mostrar isso, aquilo, outro? Se fosse assim, eu faria todos os cultos da igreja, daria todas as aulas da igreja. Não é assim? Mas nunca fiz isso. Não, seja 20 anos isso, sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, não há por que existir uma competição. Se eu não dou esse mau exemplo, por que as pessoas querem criar coisas que não existem? Não tem sentido, não tem lógica. A arte do Jorei hoje já tá adolescente, né? 14 anos. Agora está mais rebelde ainda. Agora está mais rebelde ainda. Mas agora é hora da que vai sedimentar mesmo quem somos nós. Porque veja, quando nós éramos crianças, aprendemos um monte de coisa boa e coisa ruim. Mas quando você é adolescente, você define o caminho que você vai seguir, não é? Não é assim? Então nós estamos na fase assim, nos preparando para nos tornarmos adultos na fé. Então agora é a hora da transição. Muitos amigos que brincavam com a gente na infância, na adolescência, sumiram.
Não foi assim? Muitos que aqui vieram também nessa fase de criança, também sumiram, porque não fazia parte do nosso processo de crescimento. Agora vão surgir novas amizades, vão surgir pessoas diferentes que vão enriquecer o nosso crescimento. E nós temos que nos preparar para isso. Quem não faz, não vai reclamar de quem quer fazer. As oportunidades estão lançadas, né? Então, aproveita quem quer. Porque quando surgirem pessoas que querem fazer, porque em outros locais não tem oportunidade, aqui nós damos oportunidade. E se a pessoa quiser fazer, vai fazer. Vai aprender a fazer. Então nós temos essa grande oportunidade de crescermos junto com todos que chegam. Se tem nosso amigo, né, que vai receber o Ricardo, que é padre. Ele é teólogo. Se bobear, vai dar umas aulas para nós também de teologia. Vamos aprender juntos, né? Aberto. Aberto. As nossas aulas, tudo é aberto, nada é cobrado. Então, assim, porque nós temos essa abertura toda. Eu não tenho vergonha de aprender, não. E quero aprender mais ainda. Porque eu sei o que eu vou aprender, somado com o que o meu Espírito me ensina, vai ser de grande valia para onde eu vou caminhar. Nós não sabemos para onde nós vamos caminhar, onde nós vamos entrar, portas que vamos entrar, cidades que vamos chegar. E cada local tem uma característica. E essa característica nós temos que saber antes, para entender. Acho que o maior pecado que muitos religiosos hoje fazem é quando vão para as regiões, países, cidades, não importa onde, e querer impor o seu credo, a sua verdade, o seu jeito de ser. Outro dia eu comentei com o ministro que veio aqui, eu falei, Arte de Jorei, cada local, cada estado, cada cidade é dirigida pelo nativo. Porque conhece seus costumes. É diferente. Né? Nós vamos lá, damos aula, aprimoramos, mas cada local tem a sua característica. Isso tem que ser respeitado. Talvez muitas pessoas achem estranho. A essência fica. A essência fica, não muda nada. Mas a característica de cada local é respeitada. Nós somos em Itapecerica, Minas Gerais. Participamos de uma cerimônia do Congado lá. Tive a honra de ser o rei do Congado um dia lá. Eu e a Rejane. E peguei a terra de Moçambique, foi feita uma cerimônia, uma cantoria danada do pessoal para colocar a terra de Moçambique, terra da África, dentro do santuário de Nossa Senhora do Rosário. Uma coisa muito doida. Né? Muito doida. E eu me jorei coletivo em todo mundo lá na festa. Uma falação danada, nós jorei, silêncio. E aí? Você não precisa se impor com berros, gritos. Eu acho que o nosso modo de ser é que faz com que as portas se abram. As pessoas estranham demais a arte do jorei. Talvez muitos que queiram vir para cá já vão tomar um susto antes quando perguntar, mas quanto é o salário na arte de jorei? Ih, negão, tá lascado, velho. Não tem? Não, velho. Se tiver vindo atrás de dinheiro, por favor, nem venha. Se vier atrás de dinheiro na arte de jorei, está batendo em porta errada. Nós queremos ter uma sede própria, nós queremos expandir a obra divina, nós queremos fazer a diferença. Temos a ânima que a gente quer fazer com que a ânima tenha locais de assistencialismo, mas não assistencialismo barato ou disfarçado para receber benefícios, para poder sacanear as pessoas, como eu já vi em vários locais. É fazer a diferença na vida de jovens, idosos, crianças. Mas a gente ainda está em busca de uma doação de um terreno, viu? Comprovado no papel, por favor. Se tiver alguém aí ouvindo, por gentileza. Ainda né? Esses nossos sonhos ainda vão se concretizar. Porque tudo que nós fazemos aqui é transparente. Nós não precisamos enganar ninguém. Até porque não tem nem como. Né? Não tem nem como.
Por isso, as pessoas que vêm para a arte do Jorei, que já estão na arte do Jorei, abram o olho. Né? Estamos vendo um movimento na África crescer, na arte do Jorei, e ao mesmo tempo um outro movimento de escancarar a verdade, coisa que nós falamos há anos e agora as verdades estão prevalecendo. Durante anos fomos massacrados. Hoje as pessoas estão vendo que estávamos certos, mas nunca mentimos sobre ninguém. As pessoas que também usaram a arte do Jorei para querer se dar bem e ganhar alguma coisinha, se prepare que a sua fatura está chegando. Não vai durar muito tempo, não. O que você ganhou roubando da gente, você vai perder. O que você conquistou mentindo usando o nosso nome, você vai perder também. Isso não é praga, não. É lei divina. A lei divina não se corrompe. Ela se cumpre. E isso vai ser cobrado. Então, se você tem fé, tem uma chance ainda, se arrependa. Mas não confunda, né, algumas orientações. Se arrependa de fato. Né, e renuncie ao seu egoísmo, à sua falsidade. Porque isso vai ser cobrado e vai doer. Né. Hoje, nós estamos numa condição. Hoje, quem está olhando lá para fora, tranquilos. Porque tem tanta gente passando por cada sofrimento agora, religiosamente falando, que não sabe que caminho seguir, por onde, que porta bater, porque estão em sofrimento. Mal orientadas, despreparadas para uma vida espiritual completamente diferente do que aprenderam até hoje. E não é fácil. A minha palestra do culto mensal, esse mês, vai se chamar Renascimento Espiritual. Já mexi 3 vezes nela. Porque cada vez eu vejo uma coisa, eu tenho que tirar e tenho que botar outra. É sinal que eu também estou renascendo. Né? Então, que os senhores ganhem essa condição de entender que ser universal na fé não é ser volúvel. Não é ser Maria vai com as outras. É também saber questionar e saber entender os porquês na fé. Né? Essa semana aqui nós temos aprimoramento sábado, ensaio também de culto, preparando para uma nova atividade que vai ser o Dia de Luz, né? Que vai ser sempre no último sábado do mês, uma preparação diferenciada. Vamos ter reunião de ministros sábado para ver como é que vai ser feito. Mas na semana que vem, culto mensal, em ação de graças. E depois preparar para a eleição, né? Temos que Krishna fala que nos ensinamentos sobre política e religião. E às vezes as pessoas perguntam, vocês não se posicionam. Eu falei assim, eu não posso me posicionar. Cada um vota como quer, pô. Cada um tem o seu direito de votar em quem desejar. Eu sei em quem vou votar, os meus candidatos. Eu não preciso ser uma bandeira, mas as minhas atitudes mostram em quem eu vou votar. Queremos um Brasil melhor, um Brasil decente, um Brasil sem sacanagem, sem roubalheira, um Brasil com educação correta, voltada para a formação de jovens e crianças decentes, com um futuro decente. Né? Não importa se é esquerda, de direita, o cara pode ser de qualquer partido, sendo decente é o que mais conta. Eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Né? Isso é a minha opinião, eu voto em pessoas. Tem pessoas em todos os partidos boas, como também tem um monte de lixo em todos os partidos. Né? Então, que as pessoas reflitam bem, votem conscientes. Não votem por paixão. Votem com consciência, porque é o destino de uma nação que está em jogo. Essa eleição é a mais diferente de todas que eu já vivi, desde que eu voto. Né? Então, porque é uma divisão grande no Brasil de conceitos. Muitos defendendo uma linha, outros questionando outra, muitos criticando uma linha que nem viveram. Eu tenho 52 anos. Falo da época dos anos 60, 70. Eu vivi pouco, mas vivi, porque eu era muito criança. E assim vai. Mas vivi tanto do lado da esquerda, quanto vivi na direita, quanto vivi no centro. Né? Porque, como eu disse, eu sempre fui rebelde. Mas eu estudei para entender. Eu nunca fui doutrinado por ninguém. Porque eu questionava. Então, que votem conscientes,
Não votem, não existe voto de protesto. É jogar voto no lixo, voto de protesto. Temos que votar conscientes para mudar esse país. Renova esse Congresso. Não reelejam ninguém. Vote gente nova. Deixe esses políticos profissionais trabalharem. Né? Não reelejam ninguém. É difícil falar isso, mas tem que ser. Tem gente boa? Tem sim. Mas reelejam os melhores. Não votem em ideologias. Votem em pessoas decentes. Para transformar o país num país decente. Né? E aí sim, o Brasil será um país do futuro, já no presente. E não um sonho distante. Que a gente possa usufruir agora, né? Boa missão a todos. Muito obrigado.